Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula hoje de História, a gente vai ver o capítulo 2, referente ao capítulo 2, os indígenas e o tempo na natureza. Então, a gente vai conhecer como é que é um pouco das características dos povos indígenas, como a questão da colheita, do respeito à natureza, da caça, da pesca, como que eles se organizam em sociedade, um pouco da religião e dos costumes deles, tá bom? Então prestem bem atenção. É o mesmo material do livro, vocês podem seguir também com o livro, tá? Então assistam a aula direitinho e no final façam os exercícios. Um beijo para todos! Olá, pessoal! Então, hoje na nossa aula de história a gente vai falar no capítulo 2, tá? Os indígenas e o tempo da natureza. Aqui estão os conteúdos todos que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos lá, nas percepções sobre o tempo, os indígenas eles costumam dar muito valor à natureza. Então, o tempo para eles é o tempo da natureza, né? Nascer do sol, pôr do sol, estações do ano, fase da lua. Isso influencia muito nos hábitos deles, né? Nos hábitos de colheita, plantio, hábitos de caça, pesca. Aqui tem umas imagens, né, até na tela anterior, mostrando, né, os índios com a relação com a terra, os rituais religiosos, a questão do plantio, da pesca, né, a colheita, como que eles fazem, respeitando as épocas certas, né, períodos de chuva, os membros, né, da família que fazem determinadas funções. Aqui é um texto, né, que fala sobre as atividades de uma família indígena chamada, de uma família do povo Wari, né? Esse povo, é muito interessante a gente lembrar que a localização dele atualmente é na Amazônia, né? Em alguns estados ali ainda existe tribos indígenas do povo Wari. E aqui esse texto é muito interessante a gente ler, vocês vão ler com calma e responder as questões que tem abaixo dele também, como exercício, né? Falando dessa rotina, ou seja, do dia a dia desse tipo de tribo indígena. Aqui nessa parte, isso tudo eu tô tirando do livro, tá, gente? Do livro de vocês está tudo igualzinho. A observação do céu, ou seja, observar o céu, as constelações, as fases, né, das estações do ano que aparecem, logicamente, né, algumas estrelas em épocas diferentes. Isso tudo direcionava, né, direciona os indígenas em diferentes tribos para fazer as rotinas deles, né? No caso de rotinas de pesca, de caça, né? Então esse equilíbrio com a natureza, né, e a observação do céu é muito intenso para eles. Eles respeitam muito isso, né? Então eles organizam as suas atividades assim do ano todo, como atividades agrícolas, atividades, enfim, de rituais que eles fazem a partir da observação do céu, da observação das constelações. Aqui tem um calendário indígena, né? Esse calendário é o calendário utilizado por uma tribo indígena dos tucanos. Esses indígenas ainda vivem no estado do Amazonas também. E nesse calendário, aqui é difícil da gente olhar, né, exatamente, mas com calma vocês em casa vocês vão poder ver que tem aqui as estações do ano, época de colheita, colheita de cada tipo de vegetal diferente, pesca, né, de alguns animais, caça, festas, né, deles mesmo, dos costumes e rituais. Tudo nesse calendário aqui do povo tucano. O uso da terra para os indígenas é muito respeitoso, né? Então eles usam a terra realmente para plantar, para morar e sempre num sentido de respeito como uma parte, né, deles. Então aqui nesse textinho está falando sobre isso, que para dar continuidade à vida, as populações indígenas aprendem a se relacionar com a natureza de forma respeitosa. Né? Então, eles têm respeito com a natureza, com os animais, aquilo para eles é divino, é sagrado. Né? Então, eles têm ciência de que é como se os índios já tivessem dentro deles uma noção de sustentabilidade que, infelizmente, muitas das pessoas hoje em dia, da atualidade, não conseguem ter.
e os indígenas desde sempre já tiveram essa questão do ambiente como seu lugar e precisa de respeito, precisa de cuidado, né? Aqui é as relações que eles estabelecem com a natureza. Então, que relações são essas? Bom, utilizam a água dos rios, né, para poder se banhar, para brincar, como fonte de água, né, enfim. Tem a parte da caça dos animais, óbvio, eles não caçam por esporte, eles caçam para se alimentar, né. Plantações, ou seja, o uso da terra, né, para eles plantarem os legumes e verduras que eles gostam mais de consumir, e de forma saudável, de forma respeitosa, né, de forma muito organizada, né, porque o solo se desgasta, né, principalmente com plantação. E nesse caso, os indígenas entendem que o solo precisa de descanso, precisa de intervalo entre colheitas, é aquela história toda que os agrônomos hoje em dia entendem, porque estudaram, mas os indígenas há muitos e muitos anos já entendem. E aqui a observação do céu, que a gente tinha falado antes, né? A observação do céu como uma maneira de se localizar, uma maneira de entender a época certa para rituais, para festas, para colheita. A religiosidade indígena, no caso, a religião para eles está vinculada à natureza, né? Então, os povos indígenas têm diferentes crenças. Então, para cada povo tem uma crença diferente. E para cada povo se explica o surgimento do universo, os seres vivos, os fenômenos naturais. Que fenômenos naturais, né? Chuvas, relâmpagos, trovões, cheias de rio, enchentes, ou qualquer outro fenômeno natural assim de grande importância, né? Que atinge muitas pessoas. Os indígenas, dependendo da sua religião, dependendo do seu povo, né? Das suas crenças, eles entendem aquilo de uma maneira diferente. As moradias, aqui no caso do livro está mostrando que nem todo povo indígena organiza suas moradias da mesma maneira, né? No caso aqui, esse povo que está sendo representado aqui é Munduruku. No caso, a principal fonte de subsistência deles, ou seja, a fonte de alimento, né, é a pesca. Então, as moradias deles, as ocas, né, as suas casas, são localizadas próximo aos rios. Esses aqui, os índios chavantes, eles já não, eles abrem uma clareira na mata e formam organizam as ocas em forma de ferradura, né? E aqui ao centro da aldeia eles fazem suas festas, brincadeiras, rituais. Esse aqui é o povo indígena Bororó. Eles fazem um círculo, né, de moradias no meio da floresta, né? Eles ficam localizados atualmente no estado do Mato Grosso. E os Yanomamis fazem uma grande moradia, né? Uma aldeia enorme, é uma aldeia casa, né, que eles chamam, Chabonô. Uma aldeia casa bastante ampla, né? Então aqui dentro vêm todos. Eles podem dormir, cozinhar, fazer todas as suas necessidades físicas que precisam. O dia a dia na aldeia está vinculado a como que é dividido, né, as classes, digamos assim, nas tribos indígenas. Então tem as mulheres, que são responsáveis pela roça, ou seja, pelo plantio e colheita. Os homens que fazem a caça e a pesca, as crianças que acompanham seus pais, meninos acompanham os pais, meninas acompanham as mães, o pajé, que é o líder espiritual, que tem conhecimentos medicinais, de cura, né? E o caiapó, que é o líder responsável por tomar as principais decisões da aldeia. Então, é questão de membros, né? Decisões importantes para as pessoas. E aí, gente, vamos praticar os exercícios, né? Então, ó, aqui parece muito, mas na verdade são as páginas referentes àqueles textos que tem sempre uma interpretação de texto e tal. Então, nas páginas do livro tem 2 exercícios nessas páginas e vocês vão fazendo, tá bom? Quando na semana que vem entrar a próxima semana, eu já coloco um vídeo de correção desses exercícios, tá? Fazendo todas as considerações finais sobre o capítulo e depois eu posto um exercício de revisão na folhinha, tá bom?
Fiquem com Deus, estudem bastante, se concentrem, tá? Estudem, porque vocês precisam, a gente não pode parar, tá bom? Um beijo da tia, tô morrendo de saudade de vocês. Tchau!